Jesus amado, é isso aí. Aos Efésios capítulo 6, verso 13, diz assim o texto: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, e fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, assim como me cumpre fazê-lo. Amém. O texto que nós lemos termina, ele começa de uma forma muito interessante e termina revelando um problema. Ele começa de uma forma interessante porque ele começa dizendo assim: você tem que se revestir, né, da couraça, da justiça e tal. E eu me lembro que uma quinta-feira eu já falei bastante sobre esse assunto, então não quero repetir aqui. Mas ele, no fim desse texto, ele revela uma situação. A situação que o homem que está encorajando as pessoas a serem resistentes, né? O homem que está encorajando as pessoas a usar a couraça da justiça, porque antes da pessoa vestir a armadura, ela enrolava uma couraça, um couro de um animal como o do boi, que é mais duro, mais denso, que a flecha não entra, te machuca, você fica com hematoma, tudo, mas não... e aí ele fala que espiritualmente a vida também é assim, você tem que ter a armadura de Deus, mas também tem que ter a couraça da justiça, algo que quando vem a seta do inimigo, couraça da justiça, então você está justificado em Cristo, e significa que as acusações do maligno, elas chegam até você, pode passar na armadura, mas não ultrapassa essa couraça é intransponível. Então, Jesus justificou você no seu sangue, e essa é a couraça que segura qualquer dardo inflamado do maligno. E aí, ele fala da espada do Espírito, do escudo, do capacete, não sei o quê. E aí, o fim desse texto revela um problema grave. Que esse mesmo homem que está ensinando a gente sobre tudo isso, adestrando a igreja sobre isso, ele está preso, ele está na cadeia, ele está preso. E aí ele fala assim: orem por todo o tempo. Eu acho que o versículo, eu estou sem o versículo aqui aberto, mas ele fala: orando todo o tempo, perseverando em súplicas por todos os santos, e também por mim, orem por mim. Ele estava preso, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aqui na cadeia. Então, a realidade dele era uma realidade difícil, ele estava preso. E ele pede oração, não para mudar a sua situação. Ele não pede oração dizendo: orem por mim, porque os advogados vão entrar com um pedido, né, de relaxamento da pena, de substituição ou coisa parecida. Orem aí, porque o juiz...
Não, ele diz assim, orem por mim, eu estou preso. Mas o meu pedido de oração é que quando eu abrir a minha boca aqui dentro, seja conhecida a palavra de Deus e o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Ou seja, a minha situação não interfere na minha identidade. Para eles, eu sou um presidiário, mas para mim, eu sou um embaixador. O que eles dizem é uma coisa, e quem eu sou é outra coisa, e o que eles dizem não afeta quem eu sou. Para eles, a minha ficha é suja, porque o apóstolo Paulo foi preso outras vezes, a ficha dele não era fácil. Sabe quando vai tirar, você vai ter serviço que pede antecedentes criminais? Ele não passa. Ele não passa. Então, para eles, quem é o apóstolo Paulo? Um preso. Para eles, ele é um presidiário. Para eles, é um ficha suja. E para ele mesmo? Não, eu sou embaixador. E o que é um embaixador? Embaixador é alguém que representa um reino dentro de outro reino. Embaixador é alguém que representa um reino em outro. E essa é a clareza do apóstolo nesse texto. Eu estou preso aqui, para eles eu sou bandido, para eles eu sou presidiário. Mas eu sei quem eu sou. Eu estou aqui numa missão. Eu sou embaixador aqui dentro. Eu estou aqui nesse reino, falando de outro reino, representando outro reino, trazendo outro reino para que esse reino que eu represento seja aqui conhecido. Aí ele diz, ore por mim para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, para eu falar do outro reino aqui, nesse reino, porque aqui eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, assim como me cumpre fazê-lo. Resistência. Na física mecânica, tem uma palavra chamada tenacidade. O que é uma pessoa, o que é algo, não falo pessoa, o que é um objeto tenaz? Tenaz. A tenacidade tem a ver com uma medida, a medida de impacto necessária para levar um material à ruptura, na pancada. Então, por exemplo, se um material sofre um alto volume de pancada e não se rompe, não se deteriora, então ele é tenaz, ele aguenta a pancada. Em outras palavras, a tenacidade é uma medida na física sobre a quantidade de energia que um material pode absorver sem fraturar, sem desintegrar, sem comprometer. Um material tenaz é um material resistente a impactos. O cristal, por exemplo, ele não é resistente, então o cristal não tem tenacidade. Dependendo do tom, se você grita do lado do cristal, compromete. Compromete. Então, o cristal não é um material tenaz, por exemplo. Mas o diamante, e ambos têm o mesmo princípio, mas o diamante, ele resiste à pancada. O diamante, ele tem tenacidade. Ele aguenta altos impactos. Pressão, impacto, temperatura, para o diamante é tranquilo, mas para o cristal, que são da mesma família, não dá para gritar perto, porque se você gritar, dependendo do tom, o volume, ou a onda, eu não sei explicar, compromete o cristal. Então, falando em português, assim, um português claro, tenacidade significa literalmente conseguir levar pancada sem quebrar. Conseguir levar pancada sem desestabilizar,
sem corromper, sem estragar. No boxe, por exemplo, uma pessoa que não aguenta levar um murro e continuar em pé é o queixo de vidro, porque o vidro não tem tenacidade. E ser resistente na vida é ter tenacidade, é passar pela vida conseguindo continuar de pé, mesmo depois de pancadas, mesmo depois de impactos. E o texto que nós lemos é esse convite, o convite a uma vida cristã resistente, a uma vida cristã resistente. Quase todos conhecem ou já leram a história de José na Bíblia. José é o filho primogênito de Raquel. E Raquel é o amor da vida de Jacó. Tudo que o Jacó queria era casar com a Raquel, mas aí teve a história lá que ele teve que primeiro desposar a Lia, ou Leia, depende da versão. José é o filho do amor de Jacó, porque ela não podia ter filhos. Então a outra esposa e as concubinas tiveram vários filhos. E José é o único filho de Raquel, por enquanto, porque depois, na ida embora, ela vai ter um outro filho que é o Benjamim. Mas agora, José é o único filho de Raquel, que é o amor de Jacó. Por isso, ele recebe todo o amor desse casal, dos seus pais. José tinha sonhos, e vocês sabem a história de José, e ao compartilhar o sonho com seus irmãos, ele teve de lidar com a inveja. Com a inveja. Inveja dentro da própria casa. Eu não sei quem já viveu isso. Deve ser horrível. Você ter pessoas que sentam na mesma mesa que você, mas tem inveja de você. Eu não consigo pensar nisso. Eu, graças a Deus, na minha família, tanto na minha família primária, quanto na minha família agora, eu não tenho... Quando eu falo família primária, eu só sou casado uma vez hoje. A família primária que eu falo é minha mãe, meus irmãos, e agora é minha própria família, meu sobrenome. Mas eu não tive isso nas duas experiências familiares que eu trago. E tem pessoas que não precisam ter uma família grande, pode ser ele mais um irmão, ele mais dois, e tem inveja. Um tem inveja do outro. Então, inveja dentro da própria casa. Talvez eu esteja falando para alguém que sabe melhor do que eu o que é isso. Ter pessoas próximas que não aceitam seus sonhos. Ter pessoas próximas que não aceitam os seus dons. Ter pessoas do seu lado que não aceitam seus talentos. Que não aceitam seus projetos. Não aceita que você empreenda e eles não. Não aceite que você vai melhor em alguma coisa e eles não. Deve ser horrível. E José lidou com isso. José ganhou uma capa diferente, toda colorida, e a Bíblia diz em Gênesis 37 que o grande lance daquela capa é o versículo 3 de Gênesis 37. Porque lá nesse texto, nesse endereço que eu estou falando, diz que quem fez a capa foi o próprio Jacó. Então não é sobre a capa, mas é sobre a representatividade da capa. A representatividade da capa. É aí que mora a questão. Você está entendendo? O meu avô tinha um garfo, que ficou para o meu pai, que ficou para mim. É o garfo que eu como em casa. Ele é velho, mas lá em casa já tem uma certa disputa entre a Camila e o Júnior. Mas não é o garfo. É o que representa. José ganhou uma capa que foi feita pelo seu pai. Olha, eu realmente não sei se a capa era inclusive bonita, porque é um cara fazendo tricô, crochê, não sei se é exatamente uma capa que a pessoa, se for colocar numa venda, com outras capas feitas por pessoas profissionais, eu acho que não ia ser bom. Então eu não sei se a capa era bonita, mas só porque foi o pai que fez e deu, o pai deu. Porque o pai deu,
Isso gera inveja nos próprios irmãos. E eu quero falar também espiritualmente, coisas que o Pai deu. O Pai deu, você não pediu. O Pai te deu. E aí as pessoas ficam olhando para você, mas por que ela é assim? O Pai quis te dar. E aí as pessoas olham e falam assim, não, por que os irmãos dele não são assim, mas ele, quando ele vai, ele é assim. São coisas que o Pai deu, que o Pai dá. Que do nada o Pai deu. O José pediu? Não, mas o Pai deu. Eu não sei se você já sofreu com isso. Você já sofreu com isso? Irmãos que cobiçam aquilo que o Pai quis dar a você. E às vezes dentro da casa. Por causa dos seus sonhos, os irmãos de José arrancaram-lhe a capa. O venderam. E o próximo take, ele se transforma num escravo. Por causa dos seus sonhos, seus irmãos arrancam-lhe a capa e o transformam num escravo. Mas José era resistente. José era o quê? Resistente. E com muito trabalho, com muita dedicação, trabalhando como escravo, ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, do suor do seu trabalho, ele comprou outra capa. E ele se vestiu dessa capa, fruto do seu suor, fruto da dignidade do seu trabalho na casa de um homem chamado Potifar. Mas por cobiça mundana, a mulher do seu patrão arrancou-lhe essa outra capa e o transformou num prisioneiro. Vocês conhecem a história. É a segunda capa que o José perde. Sem merecer, ele perde a segunda capa. Mas José era resistente. Resistente. E agora preso, órfão da túnica e da capa, sem ver seus sonhos, seus projetos realizados, sem a possibilidade, porque ele está preso. O autor do texto, base dessa mensagem, desse sermão, também estava preso. José está preso, sem túnica, dada pelo seu pai, sem capa, comprada por ele mesmo, com seu dinheiro, com seu merecimento. E agora, sem túnica, sem capa, sem visita, porque ele está em outra língua, ele está em outro povo, odiado pelos irmãos. José era e continuava sendo resistente, mas agora sem muitas possibilidades, ele decide entrar nos sonhos de outras pessoas. Se ele tivesse livre, ele ia lutar pelo seu próprio sonho, mas aqui, na cadeia, ele fala, bom, aqui eu vou entrar nos sonhos das pessoas. E ele entra no sonho do padeiro, e ele entra no sonho do copeiro. Até que um dia ele é convidado para entrar, para fazer parte do sonho do rei de Faraó. Ele estava preso. E aí ele entra no sonho de Faraó e explica para Faraó o próprio sonho. E interpreta para Faraó o próprio sonho. Isso que eu estou falando, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, é muito importante. É muito importante. Às vezes você não tem, por N motivos, podaram você e tomaram suas capas, mas se você souber entrar no sonho de alguém, você pode se tornar uma pessoa importante. E o Faraó percebeu. O Faraó percebeu e falou, esse cara, do jeito que ele está falando sobre o meu sonho, ele tem que trabalhar comigo. E aí, ao entrar no sonho de Faraó, ele é convidado a se tornar governador. Uma espécie de regente do Egito, onde ele mesmo disse que a posição dele era como ser um pai para Faraó. Então José, finalmente, recebe uma nova capa. A capa de governador, aquela capa que ninguém mais poderá tirar-lhe.
Ninguém. E com essa capa, a de governador, não feita pelo seu pai, com essa capa de governador, não aquela arrancada pela esposa do Potifar, com essa capa, a de governador, ele pode entrar na sala onde estavam os seus irmãos. E ele está pronto, com essa capa, para abraçar os irmãos que o traíram. Ele está pronto com essa capa para conversar com Potifar, que servia a Faraó, mas ele está num nível de Faraó agora. Então ele pode conversar com Potifar, inclusive com sua esposa, pessoas que o prejudicaram. Ele pode conversar com seus irmãos e vê-los se prostrando conforme o seu sonho diante dele. Ele está pronto para lidar com pessoas que arrancaram as capas antigas, que tinham valores especiais para a vida dele, que ele perdeu por causa de pessoas. E ele está pronto para entender que as capas que lhes foram roubadas, tiradas, arrancadas, foram fases ruins, tratamentos ruins, dados por pessoas ruins, para que ele finalmente chegasse onde Deus queria que ele tivesse chegado, ali, naquela sala, com aquela capa de governador nas costas, com aquele anel e, sobretudo, com aquele coração. É por isso que no capítulo 45 do Gênesis, no verso 4, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, diz assim o texto: disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Ele diz antes, eu sou José, como é que está meu pai? E aí no verso 4 ele diz, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele entendeu que a chegada dele naquele ponto tinha a ver com a vontade de Deus para a preservação da sua família, e isso só foi possível porque ele foi resistente em cada capa que ele perdeu. Ele foi resistente em cada perda que lhe acometeu. Ele resistiu nos dias maus, que é esse tema, esse texto que o apóstolo Paulo nos ensina, que vocês possam resistir no dia mau. Eu vou deixar 3 pontos, mas eu vou ter que correr porque eu me empolguei com a introdução. Primeiro, a relação com Deus nos prepara para os impactos da vida. A relação com Deus nos prepara para os impactos, as pancadas da vida. Até porque ser cristão é preciso estar preparado para a pancada, né? Se você é cristão, serve a Jesus, tem que estar preparado para a pancada. A história de José é um convite a um cristianismo resistente. Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer em Deus para enfrentarmos as astutas, o quê? Ciladas do diabo. Verso 10 do texto base. E enquanto eu falo sobre isso, um salmo me vem à cabeça, que é o Salmo 92. O Salmo 92, lá nos versos 12 em diante, diz assim, ó, o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então veja, os verbos, as palavras, os substantivos, os adjetivos nesse texto são importantes. Rocha, o Senhor é reto, na velhice serão frutos viçosos, vigorosos, vigor,
rocha, ele é minha rocha, nele não há injustiça. Florescerá como palmeira, como cedro. Essas duas árvores, a palmeira e o cedro, são importantes nesse texto. A palmeira porque ela chega a quase 30 metros de altura. E ela é originária do deserto. E ela aguenta ventos fortíssimos, ventos muito fortes. O vento do deserto, porque não tem construções. Então ele corre livre. E ela aguenta não somente o vento, mas também as mudanças bruscas de temperatura. É basicamente um choque térmico a cada dia. É calor 50 e tantos graus de manhã e abaixo de 0 à noite. E ela resiste tudo isso. O cedro, a outra árvore colocada aqui, ele fala não só o cedro, mas o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano é o mais imponente de todo o mundo. Quando o Salomão foi construir o templo, ele importou o cedro do Líbano. Porque o cedro do Líbano, ele atinge até 40 metros de altura. E impressionantes 15, 13, 14, 15 metros de diâmetro. Do seu tronco. E uma coisa interessante é que quando você planta o cedro, demora 4 anos para o cedro aparecer na terra. Você planta o cedro, está lá. Você vai aguando, eu não sei exatamente como é que funciona a irrigação do cedro, mas está lá. E aí, plantou agora. Em 2024, nada. Em 2025, nada. Em 2026, nada. E 2027, então lá depois do meio do ano de 2027, aparece o broto. Você está entendendo? Agora eles têm aqui um casal que manja desses assuntos, que é o pastor Renato e a Célia, porque ele planta banana. Muita banana, toneladas de banana. Quanto tempo demora para plantar a banana e ela aparecer? 2 meses. E no verão? 20 dias. E o cedro? 4 anos. 4 anos. E aí, essa árvore, ela é símbolo de força e resistência. Por quê? Porque nesses 4 anos que ela não aparece, as raízes, são 4 anos de raízes. Primeiro cresce a raiz embaixo da terra, ninguém está vendo, mas está se estruturando. E depois aparece o broto, e aí vai crescendo. Tem pesquisa sobre isso. Aliás, essa planta é tão importante que ela é um símbolo da força e da resistência. Ela aparece, inclusive, na bandeira do Líbano. Eu acho que a única bandeira que tem uma planta é o Líbano, e é o cedro do Líbano. Então, qual é a nossa capacidade de aguentar as pancadas da vida? Porque o Evangelho de Jesus tem essa proposta, através da nossa comunhão com Deus, de fazer de nós pessoas mais resistentes. Todos nós sabemos aqui a história da igreja, que é uma história de resistência, é uma história de perseguição, muito sangue derramado. Desde o 1º século até o dia de hoje, desde o 1º século, por exemplo, quem é o fundador do cristianismo? Jesus Cristo, que foi assassinado. Quem foram os seus primeiros discípulos, os 12, que foram assassinados? Com isenção de João, que foram assassinados. Tá, na próxima linha, quem são os próximos? Então vamos lá. Policarpo, que foi assassinado, discípulo de João. Os discípulos de cada um dos discípulos também foram assassinados. E os discípulos dos discípulos de cada um dos discípulos também foram assassinados, os principais. É só ler a história da igreja. O martírio da igreja. Então, desde o 1º século até agora, porque agora tem cristãos sequestrados, agora tem cristãos perseguidos, agora tem cristãos que fazem cultos escondidos. A igreja sofre com a perseguição em várias partes do mundo, e mesmo assim, a igreja de Cristo segue resistindo, avançando em todas as partes do mundo.